Vamos lá, pessoal, só retomando aqui. Assim acontece, né? No momento que a gente está gravando um vídeo, toca celular, cachorro late, toca a campainha, é assim mesmo. Mas vamos lá, então estamos aqui na segunda questão, né? Que a gente está na alternativa B, né? Que a gente estava falando sobre a panela de pressão. Então, como a gente entende o processo da panela de pressão? Então, como eu vinha falando, né? Como na panela de pressão a gente vai estar tudo tampado, né? A gente vai ter uma pressão maior. A gente não vai deixar que o ar, né? Em uma panela aberta, o ar ela se expanda. O que vai ocasionar isso? Aumentar a pressão interna na panela. Então, como a pressão interna ela vai aumentar, o ponto de ebulição também aumenta, certo? Aumentei a pressão, lembro aqui, ó. Estou aumentando a pressão. Aumento também o ponto de ebulição. Já foi o que acabamos de ver. Estamos analisando aqui no nosso quadro aqui. Então, se eu estou aumentando a pressão, estou aumentando também o ponto de ebulição. Então, o que é que isso vai ocasionar? Justamente o que? Os alimentos eles vão poder ser cozidos a uma temperatura maior, o que vai resultar em um menor tempo de preparo. Conseguiram entender? Ora, se eu estou aumentando o meu ponto de ebulição, se eu estou aumentando, né, a minha pressão, estou aumentando minha pressão interna, estou aumentando meu ponto de ebulição. Então, o que é que eu estou fazendo? Vou ter que os meus alimentos vão poder ser cozinhados em temperaturas maiores. Podendo ser cozinhado em temperatura maior, eu diminuo o tempo de preparo da minha comida. Certo, pessoal? Bem tranquilo isso aí, né? Então, a função da panela de pressão é justamente fazer o quê? Alterar a pressão interna. Com a pressão interna, eu vou aumentar o ponto de ebulição. Com o aumento do ponto de ebulição, eu vou fazer com que os alimentos sejam cozidos em temperatura maior. Sendo cozido em temperatura maior, eu diminuo o tempo de preparo daquele alimento. Ok? Bem tranquilo, né? Então vamos lá para a questão 3. Então Bernadette ficou impressionado ao ver como as calças que ela lavou secaram rápido. Responda: sabe-se que Bernadette mora num local de grande altitude. Como isso pode afetar a velocidade de evaporação da água na secagem das calças? E aí, pessoal? Então a gente tem o seguinte, que como Bernadette ela mora em uma cidade com grande altitude, né? Ela está em grande altitude, certo? Em grande altitude estamos em pressões, né? Em pressão menor e um ponto de ebulição também menor, certo? Então, grandes altitudes, a pressão atmosférica local é menor. O que é que vai ocorrer? Sendo a pressão atmosférica local menor, a temperatura necessária para a água contida nessas roupas atingir esse seu ponto de ebulição é menor. Logo, as roupas vão precisar de menos tempo para secar. Entendeu como é simples? Então veja que todo esse processo, né, panela de pressão, a secagem da roupa, sempre nós vamos analisar a questão de pressão e ponto de ebulição. Ora, eu estou em uma altitude maior, certo? Em uma altitude maior, eu estou com uma pressão menor. Então, eu estou numa tendência maior do que se eu estou em uma pressão maior, estou em tendências maiores de estar em estados mais soltos, né? Eu tenho uma coesão menor. Lembra lá a questão da coesão. Ou seja, as forças de interação, forças, né, para juntarem as partículas vão estar mais frouxas, vamos dizer assim, ou seja, uma pressão menor. Ora, se eu estou em uma pressão menor, quando a gente analisa o gráfico, eu estou em uma pressão menor, eu estou também em um ponto de ebulição menor. Entendeu? Isso vai fazer com que as roupas precisem de um menor tempo para secar. Entendeu? Então, recapitulando, morando
como ela mora em uma cidade de grande altitude, a pressão atmosférica local é menor. Grande altitude, torna uma pressão menor. Assim também com um ponto de ebulição menor, certo? E com isso eu consigo fazer com que as roupas sequem muito mais rápido, né? Então, você secar roupas a nível do mar vai demorar muito mais do que você secar a roupa em locais de grande altitude. Beleza? E B, suponha que essas calças pudessem ser colocadas para secar a 1.000 metros de altitude ou a 9.000 metros de altitude. Considerando-se apenas a altitude e não outros fatores climáticos, em qual dos locais essas calças vão secar mais rapidamente? Justifique. É bem simples, né, pessoal? Então, obviamente, como a gente analisou, as calças vão ser mais secas a uma altitude maior, ou seja, 9.000. Por nesse local, a pressão atmosférica é menor. Sempre quando a gente analisar questão de pressão, a gente analisa coesão. Falou de pressão, coesão. Então, pressão maior, coesão maior. Então, coesão maior, a gente vai estar mais próximo, né, do estado sólido, do estado líquido, do estado sólido. Com a pressão menor, a gente vai estar mais, com a pressão menor, a gente vai estar mais perto do estado gasoso, da vaporização, da liberdade, né, das moléculas se movimentarem livremente. Então, é muito simples, é sempre a gente analisar a partir dessa análise. A altitude maior, subir na altitude, estou diminuindo a pressão, certo? Diminuindo a pressão caindo, e também ponto de ebulição caindo, certo? Bem simples. Aí vamos lá. É comum em dias de chuva, ao fecharmos os vidros de um automóvel, eles ficarem embaçados. E aí? Por que isso acontece, pessoal? Então, estamos lá no carro. Então, um dia muita chuva. O que é que está acontecendo, né? Muita chuva. E aí tá né, a chuva batendo no vidro. E os vidros de automóvel começam a ficar embaçados. Justamente, o que é que vai ocorrer? Então esse fenômeno ocorre justamente porque as partículas de água que vão se dispersar no interior do carro, devido ao vapor exalado, né, por nossa respiração, né, ao tocar em uma superfície mais fria, tende ao que? A liquefazer sobre a superfície dos vidros. O que é a liquefação? Justamente a passar do estado vapor para o estado líquido. Ou seja, identifique aí que há uma espécie de troca de calor, né? Você vai ter temperaturas diferentes, certo? Então, eu tenho o que? As partículas de água vão se dispersar no interior do carro devido ao vapor exalado por nossa respiração. Então, a gente está respirando, está exalando vapor, certo? Então, ao tocar uma superfície mais fria, vai ocorrer o quê? Essa mudança de estado. Ou seja, você tem a temperatura externa, né, que é um tempo mais frio, um tempo mais chuvoso, com a temperatura interna do carro. Entendeu? Então, note aí que você tem ambientes com temperatura diferente, né? Você vai estar num dia mais chuvoso, temperatura fora, né, pode estar, né, tende a estar menor. Obviamente você não vai estar com ar-condicionado, então, né, a questão não traz esse ponto, né, de ar-condicionado, nada disso, né? Então é justamente essa análise. Então, as partículas de água que se dispersarem que se dispersam no carro devido ao vapor exalado por nossa respiração, certo? Elas vão estar o que? Confinadas. Então, a tocar em uma superfície mais fria, tende a se liquefazer, que é justamente o que? A liquefação, passar do estado do vapor para o estado líquido, que, ou seja, ocorre uma diminuição de temperatura, né? No vapor estou numa temperatura maior, então com a liquefação eu passo para uma temperatura relativamente menor. E isso aí, justamente por isso que ocorre
embaçamento, ok? E para desembaçar o para-brisa, alguns automóveis possuem um desembaçador, uma espécie de ventilador. Explique por que esse processo é eficaz. Então, o que é que a gente analisa aí nesse método? É justamente o que? É um método que vai tentar afastar as partículas de água presentes no interior dos veículos das proximidades do vidro, impedindo que esse processo de embaçamento ocorra, né? Que essas moléculas consigam se acumular no local. Então, o que é que vai ocorrer? Então, o método, né, que seria aqui o desembaçar, né, do para-brisa, ou seja, esse desembaçador, que é uma espécie de ventilador, ele vai fazer com que não ocorra essa aproximação, né? Então, o método ele vai tentar afastar as partículas de água que está realmente presente no interior dos veículos das proximidades do vidro para justamente não ter essa troca, né? Essa troca de calor, essa mudança de temperatura entre um e outro, entendeu? Então aí você vai impedir que essas moléculas se acumulem no local, certo? Porque é sempre a gente analisar da seguinte forma, pessoal: a temperatura externa ela vai estar em um determinado ponto, a temperatura interna vai estar em um determinado ponto. Então, quando você há essa aproximação, né, você tem um vidro, né, o vidro do carro ele vai estar ali pegando a temperatura interna com a temperatura externa, né? Então, aqui eu estou dentro do carro, aqui eu estou dentro do carro e aqui fora do carro, a chuva batendo aqui no vidro, eu estou dentro do carro. Então, vai ter o que? Uma troca, vai ter uma aproximação, uma troca de calor entre a temperatura externa e a temperatura interna. Isso vai ocorrer justamente um embaçamento, né? E fazer com que o vidro fique embaçado, ok? Então, na 6, verifica-se que em uma cidade a água colocada numa panela aberta entra em ebulição a 93 graus Celsius. Qual é a atitude dessa cidade? É bem simples, a gente vem aqui no gráfico, ou seja, se ela está em um ponto de ebulição a 93, ela vai estar em uma altitude aqui aproximadamente de 2.000 metros. Aqui é só análise gráfica. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido responder as questões aqui e fazer com que vocês consolidem mais todo o aprendizado aqui que a gente passou por esse assunto. Então, espero que gostem e bom dia, boa tarde ou boa noite.